Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou aqui falar um pouco sobre Selection Sort, que nada mais é do que um algoritmo para ordenar o nosso array aqui. E como que funciona esse algoritmo? Nós precisamos andar pelo nosso array e deixar ordenado. Mas como que a gente pode fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós vamos ter duas variáveis no nosso array, que é a i e a j. E eu preciso sempre comparar o meu valor atual com o anterior, para fazer uma comparação e ver qual é o menor valor. E para saber qual é o menor valor, eu vou criar aqui um m, que significa menor, mas vou deixar um m porque é mais fácil aqui de escrever. E ele vai sempre marcar o m no mesmo lugar que o meu i vai começar. E nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos pegar o j e o valor que está na posição j, no caso aqui é o 6, e vamos comparar com o valor de m atual, onde ele está, que é 10. E vamos fazer a seguinte pergunta. O meu valor na posição j é menor do que o meu valor na posição m? Sim. Então o que vai acontecer? O menor vai deixar de ser o 10 e vai passar a ser o 6. Ou seja, o nosso 6 até agora é o menor valor do nosso array. E o j vai andar. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Nosso valor na posição j é menor do que o valor na posição m? Sim. Então o m vai deixar de ser o 6 e vai vir para cá na posição 2. E o j vai andar novamente. E vai fazer a seguinte pergunta outra vez. O meu valor na posição j é menor do que o valor na posição m? Nós sabemos que 1 é menor do que 2, obviamente. Daí, nós temos agora que o menor valor até então é 1. Depois o j anda novamente e chega no 4. Chegando no 4, ele vai fazer a mesma pergunta. O meu valor na posição j é menor do que o valor na posição m? Óbvio que não. E agora, nós, sabendo que o m aqui representa o menor valor do nosso array, nós precisamos colocar esse menor valor lá na frente. Perceba que aqui na frente, ele vai sempre começar o i, que é na posição 0. E para fazer essa troca, nós vamos precisar criar uma variável auxiliar para armazenar o nosso valor. No caso, a nossa auxiliar, ela vai armazenar o valor de m. Com isso, eu diria que minha auxiliar aqui vai valer 1. Depois de atribuir o meu valor de m na auxiliar, nós precisamos fazer a troca. Eu vou dizer que a minha posição m vai receber o valor de i, ou seja, aqui iria deixar de ser 1 e iria passar a ser 10. Aí você pode se perguntar, mas Pedro, agora vão ficar dois valores repetidos no array? Por enquanto sim, porque a gente ainda não fez a troca aqui no começo, a gente só copiou o mesmo valor. E agora, na minha posição i, eu vou dizer que ele deixa de ser 10 e recebe o valor da minha auxiliar. Perceba que aqui ele ordenou 1. Após fazer isso, nós vamos andar com o i. E o i, ao invés de começar na posição 0 agora, ele vai começar na posição 1. E o j sempre começa uma casa na frente do i. E o m, lembre-se, o m começa onde o i começa. Nós vamos fazer a mesma lógica. O meu valor de j é menor do que o valor de i? Sim, 2 é menor do que 6. Então, o m vem para cá. E o meu j vai andar. Aí, o j agora vindo para cá, eu vou perguntar. Lembre-se que não é mais 1 aqui. Agora é o 10, porque a gente fez a troca. 10 é menor do que o meu valor em m? Também não. Ou seja, o j vai andar e vem para cá. Ele vai perguntar, 4 é menor do que o meu valor em m? Obviamente que não. Então nós vamos fazer a mesma lógica. Nós vamos dizer que a nossa auxiliar agora vai receber o valor de m. Ou seja, onde nossa auxiliar recebia 1, agora vai receber o valor 2.
E sabendo disso, nós vamos fazer a troca. Nós vamos dizer que o nosso valor na posição M vai receber o valor da posição I, que no caso é 6. E na posição 6, nós vamos receber, no caso na posição I, nós vamos receber o valor da nossa auxiliar, que é 2. Perceba que eu faço isso até o meu array estar totalmente ordenado. E agora, o I vai andar novamente. Lembre-se que onde começa o I é o mesmo lugar que vai começar o nosso M. E o J é sempre uma casa depois do I. Ou seja, ele vai perguntar aqui se o 10 é menor do que o 6, nós sabemos que não. E aqui no 4. O meu valor na posição J é menor do que o da posição M? Sim. Então, M vai passar a vir para cá. E nós vamos fazer a troca. Aqui na auxiliar, onde era 2, vai começar a valer 4. E nós vamos fazer a troca. Aqui vai vir o 6. E aqui o 4. Perceba que nosso array ainda não está ordenado. Agora nós vamos fazer o último passo para ordenar o nosso array 100%. Eu vou fazer aqui a mesma lógica, vai sempre começar com o I, em cima do I vai começar o M e aqui o J. Aí eu vou perguntar, o meu valor em J é menor do que o meu valor em M? Sim. Então nós vamos fazer a lógica de passar o valor de J na auxiliar e fazer a troca. Ou seja, aqui deixa de ser 6, passa a ser o 10. E aqui deixa de ser 10 e passa a ser o 6. Perceba agora que nosso array ficou totalmente ordenado. Você pode ver que ele faz isso n vezes n vezes. Ou seja, esse algoritmo de selection sort, ele possui a complexidade de O(n) ao quadrado. Por que O(n) ao quadrado? Ele vai executar aqui o passo a passo com a escalabilidade do nosso algoritmo de forma quadrática. Você pode perceber que para cada operação eu vou fazer a seguinte conta. Para cada variável, no caso o I e o J, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos contar uma vez. Nós vamos passar a primeira vez. Cada pontinho é uma vez que eu estou passando. Vamos passar uma vez em cada. Depois, nós vamos passar novamente. Depois, quando o I for andando, eu já estou parando de passar nessas duas. Depois eu vou passar nessa daqui novamente, novamente, novamente. O I agora, no caso, deixou de ser 2, iria vir para o 3. Ou seja, ele iria passar aqui novamente, novamente. Depois, ele iria passar do 3, iria vir para o 4 e iria comparar esse valor novamente. Perceba que eu passo pela mesma posição do meu array inúmeras vezes. Aqui eu só passo uma vez, aqui eu passo por essa posição 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes para fazer uma ordenação de array. Ou seja, é uma operação custosa, porque eu vou repetir esse processo de forma quadrática. Agora que a gente aprendeu a teoria do selection sort, nós precisamos, obviamente, transformar isso em código, né? Então, para isso, nós vamos aqui para o Java para fazer a nossa implementação do código. Aqui no Java eu já criei o projeto selection sort, deixa eu fechar isso de busca binária, e vai ficar da seguinte forma. Perceba que lá no Java, no Paint, na verdade, quando a gente criou, eu disse que a gente tinha aqui a variável m, que é o menor, e auxiliar. Então, nós podemos começar aqui a nossa função criando essas duas, que é a variável menor e a nossa auxiliar. Já deixo elas criadas. Com isso, o próximo passo é fazer aquela lógica do i que eu tinha ensinado aqui. Ou seja, nós sabemos que aqui vai ter um i e na frente do i terá o j. E como vamos fazer esse i?
Nós vamos fazer um for aqui e vamos dizer que ele começa em i, começando em 0, e enquanto o nosso i for menor do que o nosso array.length, nós vamos andar com o i, ou seja, vamos incrementar esse i. Pronto, aqui começando o nosso for, eu já vou inicializar a variável do menor. Ou seja, a gente sabe que o menor, ele sempre vai começar junto de i. Então aqui eu teria que colocar assim, dessa forma. Eu não posso colocar que o menor vai começar em 0, por mais que o i, a primeira vez comece em 0, o menor, se eu colocar aqui ele começa em 0, ele toda vez que o meu i andar, ele vai começar aqui, ou seja, ele vai sempre fazer a comparação do j com o valor da minha posição 0. Isso não é algo que a gente quer, obviamente. Eu quero que o menor ele comece sempre onde o i começar, independente. Depois disso, nós precisamos fazer aqui o for começando em j. Voltando aqui à nossa lógica, pessoal, nós vamos dizer que o j ele vai sempre começar uma posição na frente do i. Ou seja, é só eu dizer aqui que o meu j ele vai sempre valer o i mais 1. E nós temos que andar com esse j até o tamanho do nosso array. E com isso nós vamos incrementando esse j a cada passo do nosso for. Agora, nós temos que fazer aquela lógica da comparação dos dois valores, ou seja, eu preciso comparar o elemento, por exemplo, dessa posição com o da posição i, ou seja, o elemento da posição j comparar com o da posição i, para ver quem é menor e quem é maior. Para isso, nós vamos fazer uma condição if e vamos dizer a seguinte coisa: se o meu array na posição j for menor do que o meu array na posição na posição menor, ainda estou com a aula de busca binária na cabeça, nós vamos dizer que o menor agora vai valer j. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz aquela lógicazinha que nós estávamos fazendo. Se o meu valor na posição j for menor do que o valor na posição menor, o menor vai andar, igual eu tinha feito. Ou seja, o menor ele vai andar para toda vez que o meu valor for menor do que o menor anterior. Ele vai sempre atualizar. Foi basicamente essa lógica que a gente fez agora. Pronto. Sabendo disso, ele vai fazer isso até o fim do nosso array. Após o nosso array, nós vamos precisar fazer a troca dos valores, que é o que a gente estava fazendo para ordenar o array. Então nós vamos dizer a seguinte coisa: a nossa auxiliar, vocês lembram que ela sempre recebia o valor do nosso menor, ou seja, eu vou atribuir a nossa auxiliar o valor do array na posição menor. E depois eu vou dizer que o nosso array na posição menor, o nosso array na posição menor vai receber o array na posição i, ou seja, o valor na posição menor vai receber o valor da posição i, que até então era o maior. E aqui eu vou dizer o seguinte, que o array na posição i vai receber a nossa auxiliar. Pronto, agora nós fizemos a troca e aqui eu vou retornar o meu array. Agora a gente pode vir aqui no main e vamos fazer o teste para ver como que fica. Perceba que o array aqui ele está todo desordenado. Então, pessoal, vocês podem ver que quando eu rodo, ele já ordena todo o meu array. Fazendo assim, o nosso algoritmo de selection sort está correto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí essa explicação do selection sort. Sei que é um pouco confuso essa questão de fazer a lógica da troca aqui dos valores. E é um algoritmo um pouquinho confuso da pessoa entender de primeira, mas conforme você vai pegando assim, tentando olhar o código, fazendo um desenho aqui para saber a lógicazinha escrita, você consegue pegar de forma bem simples. Espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês uma visão fácil de entender do selection sort. E depois eu vou trazer alguns outros algoritmos aqui
que eu também estou aprendendo junto com vocês, para a gente poder trocar aqui essa ideia, esse conhecimento, viu? Então é isso aí, galera. Valeu por acompanhar até aqui. Tamo junto.